por conta do poder do conselho, né? É o que deu a entender. Eu acho que isso vai desaguar no conselho como tem que desaguar as coisas todas. Ninguém tem o poder absoluto no clube. Tudo passa pelo Conselho Deliberativo. Uma comissão de ética que é subordinada ao Conselho Deliberativo, eleita pelo Conselho Deliberativo, ela não tem o poder máximo de estar acima de 300 conselheiros. Para vocês terem uma ideia, isso é muito grave. Ontem circulou pela imprensa. Eu estava participando de uma reunião a pedido do presidente, em nome do Conselho, com as comissões do Conselho, com a Nike, para a gente tentar ver qual é o melhor caminho para o clube, sempre defendendo a instituição. E começou vários repórteres como vocês me ligarem, eu não podia atender e estava até atrapalhando a reunião, de que eu tinha sido notificado, de que eu tinha sido retirado da presidência do Conselho. Aquilo gerou um incômodo, mas enfim, eu não tinha sido notificado de nada. E continuo não sendo notificado, não fui notificado ainda. E depois de tudo acabar, eu vi pela imprensa alguns documentos que eles mesmos vazaram, que é outra responsabilidade. Tinha uma manifestação de um relator de um processo que eu tenho que responder, mas não estou me dando direito de responder. E tinha uma ata de uma suposta reunião à vida há um tempo atrás. E pelos documentos que a imprensa estava publicando, eu pude ver, repito, não recebi isso oficialmente, não sei se esses documentos realmente existem, e que tinha uma ata que não tinha assinatura e tinha uma manifestação de um membro da ética, não era da comissão de ética. Mas eu, como tomo muito cuidado com as coisas, sou um cara que respeita o estatuto assim, ipsis literis, e é meu papel como presidente do conselho, ser o guardião do estatuto, e sempre tive a mesma característica. Eu fui um opositor da renovação e transparência durante muitos anos, e muitas vezes fui sozinho, mas sempre fui respeitado por todos, porque a gente tem que disputar o que está dentro do estatuto, tem que sempre respeitar o estatuto. Eu tive a cautela de, depois de acabar toda essa confusão, a reunião, enfim, todas as repercussões que deu na mídia, por uma coisa vazada que eu não tinha acesso, aí na secretaria do conselho, e pedi para a secretária se ela tinha algum documento. Eu queria ver os processos da comissão de ética que estavam lá, até porque me acusaram na imprensa também, e nos processos judiciais, que eu tinha sumido com as atas do conselho, que eu tinha sumido com as listas de presença nas reuniões do conselho, e elas estavam todas dentro do clube. Eu só não falava publicamente porque tentaram invadir a sala do conselho umas 4 vezes durante esse período todo para furtar, sumir com as atas, sumir com as listas, justamente para tentar anular as reuniões. Infelizmente, a Secretaria do Conselho hoje ela é um órgão, e a nossa sala, que está vinculado na diretoria. Então, assim, a gente precisava proteger a instituição. E teve até um conselheiro que me fez um requerimento ontem mesmo, nos mesmos modos que um outro conselheiro fez e juntou na justiça, e a justiça não acolheu e não deu liminar. Eu respondi ao vivo para ele: você está falando que eu furtei as atas, que eu levei embora? Eu vou te mostrar. Chamei 5 testemunhas, liguei o vídeo, mostrei para ele: está aqui o que você está perguntando. Mostrei, pedi para a secretária: onde é que estão as listas das reuniões do conselho? Ela abriu a gaveta e mostrou todas. Mostrou todas as atas. Obviamente não a última, que é uma reunião que foi prorrogada, começou dia 20 e terminou nessa semana, e essa ata não está pronta, evidentemente. E ele viu que estava tudo lá. Eu não tiro o documento do Corinthians. E aí eu perguntei para ela: onde é que estão os processos da ética? Ela achou alguns, não achou outros. E eu pedi especificamente os que eu respondo. Até para tomar ciência, aqueles documentos que estavam circulando pela imprensa existiam e estavam nos autos. Porque a gente tem que se defender nos autos. Todo mundo conhece isso. No Brasil é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. O devido processo legal. Todo mundo tem direito de defesa, como o presidente Augusto teve direito de defesa. E a justiça validou isso. E ela não achou os processos que eu tinha que responder. Então, assim, apesar de estar na imprensa alguns documentos, não estavam no clube. Eu não consegui nem acessar os processos que eu tenho que me defender. Isso é muito grave. Então, assim, eu não achei os documentos, eu não achei os processos que eu tenho que me defender. Pedi para ela ligar para o presidente da comissão de ética. E ele falou: ó, não está comigo. Deve estar aí. Se não está aí, pode ser que esteja com o relator. De qualquer forma, eu quero dizer para os senhores que eu procurei o processo para ver o que tinha, se tinha alguma coisa que eu tinha que tomar ciência, até para conhecer os autos e poder apresentar minha defesa, tentar recorrer de qualquer gesto, de qualquer ato que estava sendo noticiado. Mas eu não encontrei o processo, não está no Corinthians. Então, assim, como é que eu vou me defender de uma coisa que não está nem no Corinthians do processo?
Como é que alguém é réu e não tem acesso aos autos? Como é que alguém pode ser processado sem conhecer quais são as denúncias, o que tem lá, do que ele vai se defender? Então, assim, tudo que noticiou-se ontem não existe nos autos, e os autos nem estão no Corinthians. O de hoje é uma aberração, porque não existe isso no mecanismo do Estatuto. A primeira secretária não pode, se houver efetivamente uma licença do presidente da Comissão de Ética e vice-presidente do Conselho, nós temos todo um regulamento para fazer essa substituição. Até porque, vamos lá, vou fazer um raciocínio com vocês. Nós temos o segundo secretário do Conselho. O Estatuto nisso é inteligente. Senão você imagina uma comissão de ética que queira perseguir conselheiros. Expulsa o conselheiro e ele não tem direito de se defender perante o plenário, até o associado, que é expulso do clube pela comissão de ética do associado, ele tem direito de recorrer para o conselho. Todo mundo tem direito a duas jurisdições. Então, assim, se tudo isso que eles fizeram, essa alopragem toda, tivesse alguma validade, o segundo secretário do conselho hoje seria o presidente da comissão de ética, porque a secretária do conselho se intitulou presidente do conselho. O que ele faria hoje? Ele poderia então afastar ela? Ele voltaria tudo a ter validade? Então, assim, é uma brincadeira. Estão brincando com o nome do Corinthians, isso é uma ilegalidade, uma arbitrariedade, e nada disso tem valor. Eu posso dizer em resumo para vocês que eu sou presidente do conselho e que o presidente Osmar Stabile é o presidente do Corinthians. O Tom Baté, você usou o termo brincadeira, né? Então, nessa brincadeira, o Choque entrou no clube com uma festa, uma formatura no auditório, um teatro com 300 formantes, e também uma festa, uma confraternização, um evento do judô. Infantil, né? O que você pode falar dessa situação? É lamentável, porque assim, o Choque entrou no clube para tirar o presidente em exercício do cárcere privado que ele se encontrava. Vários conselheiros associados queriam subir lá para tirar o presidente da sala, num procedimento ilegal que ele estava passando no cárcere privado, e os elevadores estavam travados no quinto andar. Então, assim, uma ação engendrada, preparada adredemente, tiveram cuidado de travar os elevadores para ninguém ter acesso, precisou um torcedor subir as escadas, lá 5 andares, para arrebentar uma porta, para tentar acessar o presidente e salvar ele da situação. E foi acionada a polícia. Quem dimensionou a polícia provavelmente é quem recebeu o telefonema do que estava acontecendo e dimensionou o problema, a crise que estava acontecendo e o crime que estava acontecendo. O presidente estava em cárcere privado. Teve gente que chegou na portaria do clube e tentou entrar com o carro e falou, não, quem autoriza agora é o presidente Augusto Melo. Gente do céu, onde é que nós estamos? O senhor acha que É o Corinthians que está em jogo, não é A, B ou C. As pessoas têm que respeitar a lei, respeitar as decisões judiciais. Se houver uma liminar da justiça, se a justiça falar que tem que anular tudo, nós vamos respeitar. Mas enquanto não há, não é nenhum de nós que vai decidir o que vai acontecer com o Corinthians. Nós temos que respeitar os procedimentos internos que estão regrados e estão validados pela justiça e respeitar as decisões judiciais. Todos esses processos houveram recurso na justiça. A justiça negou tudo. Então, o que o Conselho decidiu. E agora nós temos que aguardar a Assembleia Geral de Sócios. As pessoas têm que se preocupar com o Corinthians um pouquinho. O Corinthians não é nem ninguém, não é nosso. O Corinthians é a torcida. O Corinthians é uma instituição mundial, tem mais de 35 milhões de torcedores. O Corinthians é do povo. E nós temos que voltar às nossas origens. Não é de meia dúzia de pessoas que querem se ocupetar do clube, gente. É muito triste o que está acontecendo. Obrigado, gente. Só uma dúvida aqui, só para tirar. A ética tem esse poder de poder destituir? Não, eu acabei de falar, é lógico que não tem. A ética não Só tem para deixar poder maior claro. que o Conselho Deliberativo. Tá, perfeito. O senhor acha que foi uma grande coincidência no sábado à noite acontecer todo esse movimento, doutor Túlio? É, sabe,